Oi, o nosso trabalho é sobre o Malleus Maleficarum, uma análise cultural. Eu sou a Camila, nosso trabalho também tem a Clarissa, a Micaela e a Jamile. A introdução do livro Malleus Maleficarum, a Bíblia dos Inquisitores, tecendo sobre os seguintes temas: o contexto histórico e cultural da criação, os assuntos de divisão da obra e a sua influência nos dias atuais. Os objetivos do nosso trabalho é mostrar a importância do Malleus Maleficarum como uma obra escrita em latim, apresentar a relevância histórica e social da obra, investigar as referências e seu legado histórico para a construção do conceito de bruxaria praticado por mulheres e desenvolver a análise cultural dos escritos de Heinrich Kramer, aprovados pela Igreja Católica. A metodologia aplicada foi pesquisa bibliográfica, seguida de debate entre os membros do grupo. A obra foi escrita pelo Jacob Sprenger e pelo Heinrich Kramer. Os dois eram moradores da Alemanha. E o contexto de criação da obra inicia em 1484, quando o Papa Inocêncio VIII redige uma bula papal, Sumes Desiderantes Affectivos, que tratava sobre a existência da bruxaria. A partir dessa bula, os dois autores partiram em uma missão que buscava evidência de pactos satânicos e de feitiçaria entre os cidadãos comuns da Europa. Nisso, a obra foi publicada e, após a publicação, a Igreja Católica tentou se desvincular do seu conteúdo. Para isso, os dois autores da obra foram excomungados e o livro foi incluído no Index Librorum Prohibitorum, que é a lista de obras proibidas pela Igreja. Mesmo com esse esforço da Igreja, 150 anos depois, o livro foi produzido em larga escala e se tornou a segunda obra mais popular da Europa, que ficava somente atrás da Bíblia. Durante o século XVII, esse livro se tornou uma espécie de manual dos inquisidores fanáticos e, com base nele, foram torturadas, condenadas e mortas dezenas de mulheres. Sobre a obra. O título da obra, em português, se traduz como Martelo das Feiticeiras, o qual destrói as bruxas e sua heresia, como uma espada de dois gumes. Ali a gente tem também o título em latim e uma fotinho, né, de como a obra se dava mais ou menos naquela época, o título em si. O livro ele se dedicava a especular de um modo pseudocientífico sobre as bruxas, incitando assim o ódio, a tortura e a morte das mulheres que se enquadrassem nas características trazidas pelos autores. Aqui a gente traz a divisão do livro, que se divide em 3, sendo a primeira parte um guia filosófico que vai tratar da existência das bruxas, estabelecendo as condições e características da maleficência. A segunda parte, enquanto um guia para o clérigo, tecendo sobre como reconhecer uma bruxa. E a terceira parte, de fato, um manual jurídico, como punir e torturar, acusar, processar e condenar, e vai tratar de como lidar com os seus malefícios do cotidiano. Era um tipo muito específico de mulher que era acusada de bruxa pelo Malleus, e eram principalmente as mulheres que eram conhecidas como curadoras populares ou parteiras, que lidavam com ervas medicinais. Aqui, construção do texto. A obra ela foi escrita principalmente por meio de perguntas e respostas. E aqui segue um exemplo do que o autor fazia, né? Ele perguntava qual é a fonte do aumento das obras de bruxaria e de onde provém que a prática da bruxaria tenha crescido em tão notável medida. E logo depois ele responde a pergunta que ele mesmo fez. Aqui a gente traz os requisitos que são apontados pelo autor para a prática da bruxaria, sendo 1, do modo mais profano, renunciar à fé católica, 2, dedicar-se de corpo e alma à prática do mal,
3. Ofertar crianças não batizadas a Satã. E aí aqui entra, em grande parte, o preconceito às parteiras, pela facilidade que elas teriam de encontrar crianças não batizadas. E 4. Entregar-se a toda sorte de atos carnais com íncubos e súcubos e a toda sorte de prazeres obscenos, sendo que íncubos e súcubos seriam demônios sexuais. A gente trouxe também mais uma indicação para quem tiver interesse no assunto. Na série Outlander, no episódio 11 da primeira temporada, a gente tem um julgamento de bruxaria, justamente de uma mulher que trabalhava como parteira e como curandeira, que utilizava ervas medicinais, e é condenada por bruxaria no século XVIII. Agora a gente traz algumas reflexões da influência da obra no português e na nossa realidade do Brasil. A tradução que nós usamos para estudar foi feita em 2007. É a primeira tradução para o português disponibilizada na internet, da primeira parte da obra. Ela busca atingir um leitor médio, então ela tem muitas notas explicativas ao longo da obra que facilitam a compreensão das expressões e dos fatos que são descritos, né? E essa compreensão da obra também se dá muito a partir do uso de metáforas e de provérbios que o tradutor buscou manter do original do latim, para que a essência da obra também não se perdesse. Bom, um exemplo dessa nota explicativa que os autores usam para manutenção do sentido latino, né, seria, por exemplo, o termo a fortiori, que é uma expressão latina que significa por causa de uma razão mais forte, ou seja, com muito mais razão. E outro exemplo seria que ele usa o termo admoestação no texto. E esse termo ele também vem do latim e quer dizer, né, advertência, aviso ou conselho. A gente também trouxe o caso de 3 brasileiras que foram condenadas por bruxaria, para mostrar o quanto as ideias do livro também repercutiram aqui. Então, a primeira delas é a Ursulina de Jesus. Ela foi acusada pelo próprio marido, Sebastiano de Jesus, de bruxaria e de prática de magia negra. O marido alegou que ela tinha deixado ele estéril e a história foi confirmada pela amante dele, que testemunhou no tribunal contra a Ursulina. Depois disso, ela foi queimada em praça pública no ano de 1754, em São Paulo. Também na cidade de São Paulo, a gente teve o caso da Maria da Conceição, que era uma grande conhecedora de ervas medicinais, e no fim do século XVIII foi acusada de heresia e de bruxaria por um membro da igreja. Isso levou a que ela fosse morta na fogueira em 1798. E por último, nós escolhemos um caso bem mais atual, acredito que muita gente se lembre da época que saiu essa notícia. Em 2014, a Fabiana Maria de Jesus foi morta no Guarujá, no litoral de São Paulo. Ela foi acusada pelos vizinhos de praticar rituais de magia negra com crianças, então que ela supostamente raptava crianças para praticar esses rituais, e a notícia foi se espalhando de tal forma que mais de 100 pessoas se juntaram para que ela fosse linchada publicamente. Bom, o Malleus Maleficarum pode ser lido enquanto um manual teocrático e legal. Ele é dividido em 3 partes e tem como sua primeira missão instaurar o medo e vincular este a 2 figuras coligadas, o demônio e as bruxas. A partir disso, ele vai criar um senso de justiça para envolver as práticas de punição, estas sendo torturas variadas e execução, ambas previstas e retratadas no manual. A primeira parte do livro, que se chama Das 3 Condições Necessárias para a Bruxaria, o Diabo, a Bruxa e a Permissão de Deus Todo-Poderoso, se propõe primeiro a defender a existência do demônio e das bruxas. Em segundo, a definir o poder de ambos, em que, sendo o diabo um anjo, ele vai ter por excelência grande poder. Todavia, nunca superior e sempre dependente à vontade de Deus. Em terceiro, o Malleus vai explicar a dinâmica que há entre as bruxas e o demônio. E assim, ele vai dizer que o diabo e as bruxas cooperam
mutuamente, pois o demônio vai atuar por intermédio das bruxas, que por sua vez só podem realizar os seus atos maléficos com o auxílio do diabo, em uma relação de interdependência que será consagrada pelo pacto através da relação sexual. Desse modo, as bruxas, as mulheres, se tornariam por livre e espontânea vontade servas e devotas do demônio, e mais ainda, elas vão ser pintadas enquanto suas consortes naturais. Isso porque, segundo a tese defendida pelo autor, a mulher, que será fraca na mente e no corpo e mais carnal que o homem, é mais propensa ao pecado. O grupo feminino que embarca no território da bruxaria vai ser demarcado pelos vícios da infidelidade, da ambição e principalmente da luxúria. Desse modo, ao plano do diabo ficam reservadas as características referenciadas por sociedades matricêntricas, como a sexualidade e a criatividade. É acompanhado da demonização desses aspectos que vai se dar a demonização da mulher, recaindo sobre a sua existência uma faceta criminosa, que só será resolvida a partir da tortura e da morte. Dessa maneira, ocorre a criminalização do seu corpo, de seus saberes medicinais ancestrais e de fatos ordinários de seu cotidiano, por esse combo representar uma ameaça aos interesses patriarcais e católicos. As autoproclamadas bruxas da atualidade são mulheres envolvidas em práticas espirituais que resgatam princípios, rituais e crenças das sociedades matricêntricas, de um mundo pré-patriarcal. Contudo, ser bruxa não é a questão aqui. Para Saussure, o português não é outra coisa senão uma variante do latim. Este, que sendo língua oficial das atividades da Igreja, foi grande contribuinte para a disseminação e ampla utilização deste manual. Infelizmente, até aqui, não é apenas a língua que entra em um processo de continuidade através do tempo. A misoginia irá acompanhar nessa jornada. Dessa forma, é perceptível as constantes punições por que passamos hoje, através de violências múltiplas, em 2021, quando o nosso crime ainda é o de ousar transgredir um padrão que, de fato, é muito semelhante ao estabelecido por um patriarcado católico, amedrontado pelo autoconhecimento, pelas criações e autonomia da mulher. Em suma, nosso equívoco ainda é o de falar, gozar, criar, respirar e existir. Nunca houve caça às bruxas, mas sim às mulheres, e ela ainda não terminou. Então, obrigada a todos. E a gente aqui finaliza o nosso trabalho.